Quando eu vou fazer uma rinoplastia masculina, eu preciso pensar em 3 principais pontos para que esse nariz continue um nariz caracteristicamente masculino. Então a gente tem que levar em consideração os 3 principais pontos, que é o dorso, a ponta e a angulação da ponta. Então, o primeiro ponto é o dorso. Nariz masculino sempre é nariz mais reto. É um nariz que a gente não tem aquele dorso curvado, onde a gente tenta manter uma linha mais reta, transmitindo mais força para aquela face, para que o nariz encaixe no rosto masculino. Homens também costumam ter a região frontal um pouco mais desenvolvida, essa região do osso aqui da testa. Então, a testa costuma ser mais alta. Se eu faço um nariz muito baixo, muito rampa, acaba ficando uma transição da testa em relação ao nariz muito grande. Isso não é legal. Então, o nariz masculino, que é muito baixo, a gente também sobe ele para ele ficar o nariz mais reto, sem aquela curva. Quando eu vou falar da ponta nasal, a gente procura pontas, sim, com uma definição, pontas equilibradas, mas não tão finas como pontas femininas. São pontas mais naturais, pontas que têm uma definição, têm um formato. Quando eu falo de uma ponta não tão fina, eu não estou falando que vou deixar o nariz com uma ponta em bola, é uma ponta com desenho, com brilho, com um contorno bonito, mas que não seja um nariz muito pontudo, um nariz muito bicudo. E a angulação da ponta, que é a rotação, que nós chamamos, que é o ângulo naso-labial, o ângulo entre o nariz e o lábio, ele é um ângulo mais próximo de 90 graus. O nariz feminino é um ângulo mais próximo de 115, 110 graus, a depender do caso da paciente, e o ângulo masculino é um ângulo mais reto. A gente não pode deixar esse nariz muito levantado. Ele precisa ter uma estrutura para não cair durante o sorriso. Ele pode ter um ângulo um pouco mais de 90 graus, com certeza, isso não é problema nenhum, mas ele não pode ser um nariz muito arrebitado. Isso acaba deixando o nariz muito curto, e quando a gente fala de perfil, ele vai, quanto mais a gente deixa o nariz arrebitado, mais curto ele fica, e isso acaba não equilibrando no rosto masculino. O nariz como um todo fino não é feio. Quando a gente vê talvez um filme europeu, pacientes com descendência muito europeia, são narizes muito finos e mesmo para homem equilibram. Pacientes que têm pele mais fina, isso acaba equilibrando. Então não é que o homem não pode ter um nariz fino, mas se ele for muito arrebitado, muito curvado e muito ponta fina, ele não vai ser um nariz que vai representar a força daquele rosto, não vai conseguir equilibrar com uma barba, com um frontal mais forte, com posição de mandíbula e de maxila. E na minha visão, nariz masculino precisa demonstrar força, ele precisa equilibrar com o resto do rosto. A beleza masculina, ela acompanha traços mais fortes de estrutura óssea e isso tem que refletir-se no nariz também.